Bom dia, meus queridos. Estamos nós aqui em mais um devocional, nesse formato novo que vocês estão vendo. Às vezes é o Diego, só ele, às vezes é eu e o Diego, às vezes sou eu, às vezes é o Diego com algum convidado, às vezes sou eu com um convidado. Hoje eu estou aqui com a Camila. A Camila é uma pessoa que, quando eu olho para a Camila, gente, eu vejo ela diferenciada, de verdade. Eu gosto de usar esse termo para algumas pessoas. E eu até falo assim, às vezes quando eu trago algum convidado aqui, eu fico nervoso pela pessoa que está do lado. E eu estou nervoso porque é a Camila que está aqui do meu lado. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Eu gosto de olhar e falar assim, nossa, como Deus é bom comigo. Porque desde sempre, antigamente eu trabalhava na torre da igreja e eu participava do devocional junto com o pastor. E eu olhava assim, só pessoa fera e eu pequenininho ali no meio, pastor e outros pastores. E a Camila geralmente estava lá, e ela é uma dessas pessoas que eu olho e falo assim, que privilégio eu tenho de caminhar com pessoas assim, de poder chamar essas pessoas, colocar aqui e falar, vamos compartilhar alguma coisa que Deus tem falado no seu coração? E eu acho que todo mundo deveria ter esse acesso que eu tenho, porque é muito bom, gente, é muito bom você poder olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa tem coisas do coração de Deus, essa pessoa tem essência do coração de Deus para derramar e a gente poder provar disso. E hoje eu estou aqui com a Camila, que é uma pessoa que eu reconheço isso, é uma pessoa que eu olho e falo, ela é cheia de Deus, ela tem coisas do Espírito Santo para revelar a nós, ela tem coisas que ela vive no secreto, ela tem coisas que enriquecem o nosso coração. E eu tenho certeza que o que ela vai compartilhar hoje aqui é do coração de Deus, é coisas que vai enriquecer o meu coração e o seu coração. Então eu queria que hoje você estivesse bem sensível, que você abrisse o seu coração e deixasse ele como terra fértil, para que a palavra entre e possa produzir a 30, a 60, a 100 por um. Tá bom? Amém, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui. Eu e o Shalom, todos os dias, nós tomamos o nosso café da manhã ouvindo a devocional. Isso tem edificado muito a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento. Então é uma alegria mesmo estar aqui com o Mike. E que lembrança boa mesmo, né? Quando nós estávamos ali, várias vezes nós pudemos compartilhar o devocional com o pastor, parar para ouvir eles. Isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a ver Deus, a ver Jesus, a entender o Espírito Santo de uma maneira diferente. Então, eu acredito sim que nós somos privilegiados por poder estar nessa caminhada junto com eles, né? E eu estava contando para o Mike que nessa madrugada, eu acordei por volta das 4 horas da manhã e estava orando, porque eu já tinha recebido o convite dele. E eu pedi a Deus, qual dos meus devocionais que o Senhor deseja que a gente compartilhe, que a gente fale. E uma palavra bem simples, um texto tão conhecido, que eu já tinha passado várias vezes por ele, e uma palavra nova me saltou aos olhos, porque eu entendi assim, que a palavra ela se renova. Todas as vezes que a gente vai ler, ela se renova para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo tem algo para ministrar novo no nosso coração. Por mais que a gente já conheça aquele texto, por mais que a gente já passou várias vezes, já parou, já estudou, mas ele sempre tem algo novo para nós. Então, nessa madrugada foi isso que Deus colocou, uma palavra simples, mas que tem transformado a minha vida, que eu tenho olhado para ela e falado, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero viver, é isso que nós estamos vivendo na nossa casa. Então, eu queria convidar você nessa manhã a orar junto comigo, que da mesma maneira que o Espírito Santo ministrou meu coração, que ele possa ministrar o seu coração nessa manhã. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque nós podemos acordar e estar com o Senhor, porque o Senhor sempre se renova nas nossas vidas, se revela de uma maneira nova. E nessa manhã eu peço que, assim como o Senhor fez no meu coração, como o Senhor tem feito no coração do Mike, do Diego, Senhor, como o Senhor tem feito no coração dos nossos pastores, o Senhor tem renovado a palavra, o Senhor tem trazido revelações, que o Senhor possa trazer isso no coração de cada um que está nos ouvindo nessa manhã. Que essa palavra seja viva, seja impactada no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu achei muito legal, sabe o que você falou, Camila, de isso que a palavra se renova todos os dias, porque às vezes acontece da gente ter lido aquele texto e iniciar a ler esse texto e ler ele de qualquer jeito, né?
E às vezes o Espírito Santo quer ressaltar algo no nosso coração, e eu acho muito legal isso. A gente se colocar nesse ambiente de estar com o ouvido sensível, que às vezes é uma palavrinha que vai mudar o nosso dia, que vai trazer alguma riqueza para o nosso coração, que vai nos levar a um novo nível, né? E às vezes a gente fala, nossa, eu já li tantas vezes esse texto e acaba deixando as coisas passar. É exatamente isso que eu penso e que eu busco, assim, porque você vai pegar nossas Bíblias, sempre está bem escrita, né? Aí eu olho e falo, nossa, Deus tinha falado isso comigo, mas aí eu já vejo que Ele já ministrou de uma maneira diferente, né? E eu entendo que essa palavra, ela se renova, por mais que a gente conheça, sempre tem algo novo do Espírito para ministrar para nós naquele dia, né? Então, gente, a Camila vai dar sequência. O texto é em Marcos 5, do 33 ao 34? Marcos 4. Marcos 4. Ó, gente, viu? Fui falar o texto, já acabei na frente. Pode dar sequência, Camila. Sim, eu quero ler para vocês. Então, eu vi na Bíblia NVT, eu achei muito legal essa versão. Porque ele fala assim: Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. E eu estava lendo esse texto e entendendo que Jesus, ele ensinava por parábolas, né? E se você for pegar os textos anteriores, ele fala sobre cada uma das parábolas ali. Mas aí eu fiquei pensando, ele fala assim, né? Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, ele explicava tudo para eles. Então, isso encheu meu coração, porque Jesus, ele tem uma palavra para todos, para todas as pessoas. Mas para os discípulos é diferente. Quando a gente se senta à mesa com ele, é diferente. A Bíblia fala, né, que ele explicava. Então, ele só não falava, mas ele sentava, ele ensinava. E eu comecei a entender isso, que é quando eu estou sozinho com ele. Quando eu deixo o Espírito Santo falar comigo, quando eu estou no secreto. E aí eu fui pesquisar sobre a palavra discípulos, né? E no dicionário ele fala assim: aquele que dá continuidade ao trabalho. E eu achei demais, porque é isso que eu quero viver, é isso que a gente tem buscado, é dar essa continuidade, é pregar o Evangelho, mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira, com o Espírito Santo, né? É ser um seguidor integral do Mestre. E o que eu fiquei sentindo no meu coração é que tem coisas que só os discípulos sabem, tem revelações que é só para os discípulos. Como eu falei, Jesus, ele dava a palavra para todos, mas em particular os discípulos tinham uma revelação nova. E o meu desejo é isso, é ser discípulo de Jesus. Até eu estou fazendo aula com o Pedro, né? E ele mesmo citou lá, ele falou que a palavra discípulo, ele aparece mais de 180 vezes no Novo Testamento, quanto a palavra cristão aparece mais ou menos 2 vezes. Então, o que Jesus espera de nós é que a gente não seja apenas cristãos, ele espera que a gente seja discípulo, que a gente dê mesmo essa continuidade, que a gente possa ter essas revelações dele para as nossas vidas. Que uau isso. Eu acho muito legal porque, como você disse, mais de 180 vezes a palavra discípulo aparece. Para mim, isso é o que o evangelho significa, sabe? Nós não somos chamados para ser as pessoas simplesmente olhar para Camila, olhar para o Mike, olhar para qualquer outra pessoa e falar assim, eles são cristãos. As pessoas olhar e reconhecer o que reconheciam na vida dos discípulos lá em Atos. Lembra que quando eles começam a pregar, a sair, depois que acontece o batismo em Pentecoste, as pessoas olham para eles e falam, da onde que vem tal sabedoria, da onde que vem tal coisa? As pessoas olhavam e poderiam dizer assim, dá para ver que eles estiveram com aquele cara. As pessoas reconheciam que era o Cristo, porque quando eles passavam um tempo com Jesus, eles iam pegando as características. E para mim ser o discípulo é isso, né? Tipo, como Jesus vai dizer, eu acho que João 15, ali quando 14, 15, 16, 17, que ele vai falar muito sobre isso. E ele fala assim, eu não chamo mais vocês servos, eu chamo vocês amigos, porque o amigo sabe tudo que o que o amigo faz. Então, tipo, é Cristo chamando a gente para estar perto dele, para falar assim, vamos ali comigo fazer tal coisa, vamos comigo fazer tal outra coisa. Não só simplesmente o servo obedece o seu senhor e vai e faz. O amigo não. O amigo, tipo assim,
eu vou fazer tal coisa e a Camila é minha amiga, eu vou chamar ela para ir junto comigo. Eu não vou falar, Camila, vai lá e faz tal coisa. A gente vai junto. E nesse caminho a gente vai conhecendo mais coisas um do outro, e nisso um pega características do outro. E eu acho que isso é, para mim, a maravilha do Evangelho. O próprio Deus me chamar para aprender características dele. O próprio Deus me chamar para um ambiente onde eu vou conhecer o coração dele. Como você disse, tipo, os outros ouviam parábolas. Tipo, Deus tem parábolas para todo mundo. Mas agora eu quero ser o tipo de pessoa que conhece o coração dele, o tipo de pessoa que ele senta e fala, Mike, senta aqui, vou te explicar umas coisas que ninguém sabe. É isso que eu acho o mais gostoso no Evangelho, sabe? A gente entender esse privilégio de que ele nos chama, de que ele está nos chamando. Eu entendo que é um convite, assim, não para ser só um conhecido de Jesus, né? Um conhecido do Espírito Santo, mas ele nos convida a ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento exatamente como você disse, Mike, de amizade, de você estar junto o tempo todo, a gente começou um trabalho, então nós vamos terminar junto, né? Até que Jesus volte, a gente tem muita coisa para fazer aqui, e eu fico entendendo assim que esse amigo, o amigo ele revela o coração do outro, não é assim? Você quer contar para o teu amigo, quando você está passando por alguma luta, ou até mesmo algo bom na sua vida, você quer chegar para ele e falar, olha, o que está acontecendo comigo? Eu lembro que até quando o Shalom pediu para namorar comigo, eu lembro assim que eu queria sair dali, já queria correr contar para minhas amigas, já queria falar, não, ele pediu para namorar comigo, porque foi algo que encheu meu coração. E eu vejo que esse convite de Jesus para nós, para sermos discípulos, é para a gente ter essa relação de amizade, de entrega, mas eu entendo também que é uma escolha nossa. O convite está para todos, mas alguns querem só ouvir as parábolas, outros eles desejam ser os discípulos. E o que tem queimado o meu coração é que todos desejem ser discípulos, todos desejem estar com ele. Uau, isso é... Às vezes, sabe, eu passei por isso. Eu achava que ser amigo de Deus, na verdade, era eu perder quem eu era para ser simplesmente um escravo, sabe? Aquela imagem de tipo, nossa, mas agora eu vou ter que fazer tudo que Deus quer, no sentido de tipo, ele vai tirar coisas da minha vida. Quando na verdade, hoje eu entendo que é o contrário, ele eleva o nível da minha vida. Eu hoje sei quem eu realmente sou, porque ele me criou, e ao olhar para ele, ele revela características que se não fosse amizade com ele, eu não saberia que tem em mim. Hoje eu sei de habilidades, de dons e talentos que eu tenho, porque foi Deus que um dia eu sentei com ele, ele falou, Mike, você tem isso, você tem aquela outra coisa, que quando eu olhava para mim eu falava, sério? Não pode ser. E a caminhada é isso, né? Ele vai me mostrando até coisas que são minhas. É como se a gente está no escuro, de repente acende a luz e ele fala, tá vendo isso daqui? Isso daqui tem em você. Tá vendo esse outro aqui? Isso daqui tem em você. E é coisas que só a amizade pode dar. Você tá longe de uma pessoa, você não vai saber características dela. A Camila conhece coisas do Shalom que eu não conheço, mesmo sendo amigo dele. Mas tem muitas outras coisas que as pessoas veem ele pregar por aí, mas não conhecem ele como eu conheço por ser amigo dele. Então é essa a diferença, sabe? Os nossos corações desejar ele dessa maneira assim de, beleza. Não só ouvir um culto dele, porque às vezes a gente chega e conta coisas que a gente ouviu no culto. É legal, abençoa outras pessoas. Mas como é doce, né, Camila? A gente poder falar assim, Deus falou isso comigo. Eu estava lá, Deus me acordou de madrugada e falou, é isso daqui. Eu estava andando na rua, Deus me falou aquela outra coisa. Hoje, eu acho que essa vida não é trocável por nada. É porque eu gosto sempre de aumentar as coisas e falar assim, ele criou o universo, ele conhece todas as coisas, e ele olha para mim e fala assim, você é meu amigo, eu quero te contar segredos, eu quero te contar coisas do meu coração. Eu não sei nem como expressar o quanto isso é gostoso, o quanto isso é bom. Você senta num quarto que naturalmente seria só 4 paredes, naturalmente seria só você sozinho falando ao ar, mas você sabe que o rei do universo senta ali. Eu sempre gosto de montar essa ilustração, que é como se eu estivesse no jardim. Eu já tive várias experiências assim, de eu estar sentado ali,
de repente é como se os meus olhos estivessem abertos, eu não estou mais naquele lugar, estou sentado na grama. Eu até brinco que para mim aquela grama do jardim era tipo juba de leão, ela é macia, ela é colorida. Inclusive ganhei um quadro uma vez, uma pessoa pintou um quadro para mim exatamente desse jeito. A grama tinha cor de juba de leão e aparecia no quadro, assim, bem em detalhes no fundo, o rosto de um leão. E, tipo, dependendo do jeito que você virar o quadro, é a mesma coisa, simbolizando conexão de céu e terra, sabe? E isso para mim é especial, porque todas as vezes que eu entro no meu quarto, eu não estou sozinho. Eu literalmente sinto ele ali e já tive impressões de várias vezes ele tá olhando para mim e, tipo, com um sorriso no rosto, me contando coisas até que, se a gente falar, as pessoas vão pensar, mas não era para orar? E, na verdade, eu só estou falando umas coisas do meu dia a dia, coisas que eu sonho, coisas que às vezes eu tenho em mim. Isso é coisa minha, sabe? Às vezes até falo piadas, assim, dou risada junto. E se você parar e prestar atenção, você fala, ele está ficando louco. Mas, na verdade, é porque ele está ali e eu posso abrir o meu coração e ele abre o coração dele comigo, sabe? Exatamente. E trazendo isso para um relacionamento do noivo com a noiva, é exatamente o que acontece. Eu que já sou casada, é assim que a gente vive. Então, isso é a intimidade mesmo. A intimidade, você tem liberdade para ser quem você é de verdade, para você sorrir, para você contar piada, como você falou. Várias vezes eu e o Shalom, a gente está sem fazer nada, mas a gente está junto e está dando muita risada. Ontem aconteceu isso, a gente começou a dar muita risada junto, porque a intimidade nos leva a isso. E uma coisa que você falou, que é exatamente isso mesmo que eu tenho sentido, é os segredos do coração de Deus. Que quando a gente vai para esse lugar, quando a gente entende que é chamado para isso, para ser amigo, ele conta os segredos, e assim como a gente conta os nossos segredos para Deus, ele traz essas revelações para nós. E isso tem queimado no meu coração muito, assim, porque eu quero cada dia mais ser tão amiga dele, porque eu quero saber dos segredos dele, do que ele tem para nós, do que ele tem para a nossa geração, do que ele tem para o meu casamento, para minhas discípulas. Então, quanto mais tempo eu passo nessa intimidade com ele, mais eu vou conhecer, mais eu vou entender, mais eu vou descobrir esses segredos. E não tem nada que compare isso, né, Mike? Não tem experiência melhor, não existe, assim, algo que a gente possa falar, nossa, é tão bom quanto isso, mas é diferente. Sabe, irmãos, eu queria poder abrir a cabeça, assim, das pessoas, sabe? E falar Exatamente. assim, olha isso daqui. Porque a gente fala disso agora, que, entre aspas, eu e a Camila já não me entenda errado, já é comum, faz parte da nossa vida. Não um comum ruim, mas um comum bom, de que a gente prova dessa preciosidade. Mas no começo, Camila, para mim não foi fácil. No começo, eu tive que me esforçar, eu tive que separar um tempo. Acho que eu já contei uma vez aqui que no meu começo, eu tinha muitas feridas emocionais, principalmente com família. Então, quando eu chegava na presença, para mim, Deus nunca queria conversar comigo. Deus era aquele pai que estava resistindo a mim. Eu lembro de eu passar 1 hora e meia sentado, e como eu sou uma pessoa naturalmente teimosa, eu teimava e falava assim, Deus, mesmo o Senhor não me querendo, eu vou ficar aqui, até o Senhor falar comigo. O Senhor vai passar a vida e não vai falar comigo, então vou morrer nesse lugar. Eu lembro que eu chorava, eu virava para Deus e falava assim, Deus, me conta alguma coisa. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que ele me deu uma revelação sobre ele, e aquilo mudou a minha vida, mudou o meu jeito, que tipo, eu digo que eu viciei em segredos. Eu amo sentar, ler a Bíblia e ressaltar algumas coisas, versículos simples, que para os outros pode ser simples, mas para mim fica tipo, uau, olha o que Deus está me falando. E eu me sinto a pessoa mais importante do mundo nesse momento, sabe? Porque, cara, Deus falou comigo, Deus me contou coisas. Então, eu queria poder abrir a cabeça das pessoas e falar assim, vocês conseguem entender que Deus quer contar coisas dele para você? Você consegue entender que o chão que você está pisando foi ele que criou com a palavra declarada? E ele quer usar essas palavras declaradas para declarar dentro do seu coração? Eu queria, tipo assim, colocar dentro da cabeça da pessoa, você pode imaginar o que Deus constrói dentro do seu coração quando ele fala com você? Se uma palavra dele construiu tudo que existe, imagina dentro do coração, que é o lugar onde ele quer habitar, o lugar onde ele quer mostrar quem ele é. Então, eu queria poder colocar isso dentro das pessoas e falar, gente, é isso, entenda. Sim, é nosso desejo, mas
eu percebo assim como você falou, é um processo, na verdade, né? Como você mesmo falou, é Deus construindo algo, não é do dia para a noite. A gente até gostaria, né? Como você disse, eu falei para Deus que eu ia ficar aqui até Ele fazer, mas o que eu tenho entendido na minha caminhada é sobre construir algo. E essa construção, ela precisa ser todos os dias, então eu preciso ser constante, né? Eu preciso ir para lá todos os dias, eu preciso que o meu coração esteja queimando todos os dias. A gente vê o pastor, os outros pastores contando como eles têm uma vida de constância, né? Uma vida de disciplina. E isso eu aprendi desde quando eu comecei a minha caminhada. Eu lembro até hoje que quando eu comecei, a minha líder, ela me chamou, a minha pastora, e ela falou, olha, eu quero que você venha aqui todos os dias, tal horário, e nós vamos orar. Porque eu não sabia orar. Então, eu estava recém começando, eu não sabia o que eu ia orar. E eu lembro que o Shalom contava que a Maura ensinou ele a orar, diz que ela falava assim, fica aqui de joelhos, e você vai ver eu orar e você vai aprender. E exatamente isso que a minha pastora fez isso comigo. Ela falava, todos os dias você vai estar aqui, tal horário, e eu ia lá e ela começava a orar. Então, eu vi que eu fui construindo algo. Eu olhava e falava, eu quero ser como ela. Eu quero ter essa revelação, eu quero ter essa intimidade. E ela me ensinou isso, que precisa ser todos os dias. É uma construção de um relacionamento, é uma constância. Então, no começo, eu tive que aprender a orar. Hoje eu já sei como orar. Então, Deus ele vai abrindo. Cada vez uma porta, vai girando uma chave, vai mostrando um segredo. A maturidade nos leva a isso, né? Mas é um crescimento, é progressivo. Isso, de novo a gente volta ao detalhe inicial, a amizade, né? De início, você, às vezes, você está conhecendo uma pessoa, você não sabe nem o que falar. Você fala um oi, já fica meio tipo, o que será que eu vou falar depois? Depois de uns anos, você conversa sobre tudo. Parece que é fácil. Uma folha que eu na rua, você fala... E já constrói um assunto sobre isso. Então, é muito bom. É uma construção. E é a respeito disso também, o meu devocional, que Deus estava ministrando, que os discípulos eles estavam todos os dias, né? Eles estavam todos os dias com Jesus, eles estavam ali esperando, né? Jesus explicar, conversar com eles. E eu também anotei aqui o texto de Amós 3:7, ele fala assim, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, ou seja, aos seus amigos, né, aos profetas. Então eu fico pensando que o Senhor, ele quer revelar a nós, mas eu preciso construir algo. Eu não tenho como chegar para uma pessoa que eu não conheço e querer revelar a minha vida, o meu casamento, sem um propósito. Deus ele vai revelar os segredos do coração dele, ele vai revelar as coisas que ele tem para nós, conforme a gente possa construir essa amizade com ele, conforme a gente esteja ali o nosso coração disposto a ouvir, a entender esses planos. E isso assim tem enchido tanto o meu coração. Eu falo, Senhor, eu quero mais, eu quero saber, eu quero essa revelação, eu quero construir algo com o Senhor mesmo, né? Isso me lembra de Abraão, sabe? No Antigo Testamento tem algumas pessoas que me chamam mais a atenção. Abraão, Moisés, Elias, Davi e Enoque, para mim, são os que mais me chamam a atenção. Sim. Mas Abraão eu acho legal porque ele é chamado de amigo de Deus, né? E eu acho legal que quando vai acontecer a destruição ali de Sodoma e Gomorra, eu fico imaginando Deus falando o que vai acontecer, porque Deus vai destruir o negócio e ele fala assim, é como se ele parasse e tivesse um lapso, né? Por acaso eu vou fazer alguma coisa sem antes contar para Abraão? Ele será pai de uma grande nação? Então como que eu vou esconder dele os desígnios do meu coração? Tipo, Deus encontrou um amigo, aí ele fala, cara, eu tenho um amigo, eu vou fazer alguma coisa sem antes contar para ele? A mesma coisa que os profetas, porque para mim os profetas são aqueles que apontavam para Jesus. Então eram aqueles que o seu próprio DNA já dizia o que eles estavam apontando. Tipo, toda a vida deles era, o Senhor é Deus, Ele é Deus. Então eram os caras que estavam na terra, que Deus queria revelar o coração e mostrava para Israel, para todo mundo o que Ele queria fazer. Então, tipo, Ele olha e fala, por acaso eu vou fazer alguma coisa sobre a terra sem antes contar para eles? Porque é através deles, é com eles que eu quero fazer essas coisas. Eu poderia fazer tudo sozinho, mas é com eles. É com eles. Daí eu volto para o jardim de novo. Deus descendo na viração do dia conversar com Adão. Minha opinião, eu tenho uma viagem sobre ali Adão e tal, que ele tinha uma mente diferente, que para mim ele flutuava e tal, é uma outra viagem. Mas mesmo assim, eu olho e falo, o que Adão vai falar para Deus? Deus plantou o jardim no Éden. Adão vai falar, nossa, achei uma flor.
Beleza, foi eu que fiz, Adão, tá bom? Ó, dei o nome para um animal. Beleza, foi eu que te dei essa capacidade, mas foi eu que criei os animais. Daí na minha cabeça não cabe isso, sabe, Camila? Tipo, por que Deus desceu e conversar com os caras? Por que que Deus colocou o Espírito Santo dentro do meu coração? E para mim, eu gosto de falar, tipo, o Espírito Santo não é uma parte de Deus, não é só uma revelação de Deus, é o próprio Deus, ele se derramou por inteiro. Aí eu paro e penso, por quê? Não faz sentido. O cara agora está aqui dentro, ele está comigo, está com você, está aqui em volta. A gente sente ele aqui no local simplesmente porque quer mostrar quem ele é para nós. Isso me intriga, isso, ao mesmo tempo que me intriga, causa sede, Sim. causa aquela fome, sabe? De pensar isso, que ele escolheu a gente para viver os planos dele aqui, né? Eu acho isso demais. Saber que ele poderia escolher qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, né? Até a Bíblia fala que, se quiser, pode ser um jumento, qualquer outra coisa, mas você pensar assim que é a gente, isso é demais, assim. E o que também eu lembro, que o pastor falou sobre o Espírito Santo ter uma história para cada um de nós. Porque isso ele tem para cada um de nós. Então, a minha não é como a sua, não é como a do Shalom, não é como a do pastor. Então, a gente entender que a gente é único para ele, isso é demais. E saber que, sendo único, ele quer que a gente seja discípulo e ele quer trazer uma revelação ao nosso coração. Talvez essa revelação que ele trouxe para o meu coração sobre ser esse discípulo e estar sozinho com ele, talvez você já saiba, já conheça, mas foi algo tão grande no meu coração que eu falei para o Shalom, falei, amor, eu tenho que contar para você isso, o que Deus está ministrando, eu estou achando demais, e eu chorei, e eu fui para a presença, eu falei, Senhor, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais os teus segredos, eu quero buscar isso, eu quero ser amiga de Deus mesmo, cada dia mais, e viver as histórias, os planos que Ele tem para minha vida, né? Todos os dias. Eu tenho uma coisa comigo, sabe? Eu sempre olhava para a Bíblia e falava, por que Deus revelou algumas coisas e não revelou para outras? Eu tenho para mim que a minha sede vai definir o que eu vou conhecer e a profundidade da amizade que eu vou ter com Deus. Porque às vezes eu olhava e falava assim, será que Deus deu uma graça diferente para o pastor? Será que Deus deu uma graça diferente para o Subirá? Até que um dia eu parei e falei assim, ele diz que ama todos nós. O filho que vai provar mais é o filho mais chato, né? Ô pai, me dá dinheiro pra tua coisa. Ô pai, faz isso. Verdade. Eu comecei a ser esse tipo de filho, sabe? Tipo, ô pai, me conta esse negócio aqui. Me conta aquele outro. Vou fazer tal coisa, vamos junto, sabe? Então, outra que eu queria acrescentar, a nossa sede, sabe? Quanto mais sede, às vezes, como você disse, algumas pessoas, às vezes a gente fala algumas coisas aqui, para elas é coisa simples. Aí só que a nossa sede não deixou que algo simples, algo, vamos dizer que assim, não tem toda aquela teologia bonita por trás, mas que a nossa sede aponta para aquilo e fala, é alimento de Deus, então eu quero mais. E essa sede que vai cada dia aumentando e aumentando e aumentando, que faz, eu acredito que no coração de Deus faz aquele negócio, tipo, eu preciso contar algo novo para ele. Porque ele vai se deslumbrar. Sim, e essa sede eu acredito assim que a gente vai tomando da água, mas ele vai derramando mais. E uma coisa que eu entendo também é a gente dar passos, né? Tipo, Deus derramou, então tá, agora eu entendi esse segredo, mas para eu descobrir outro segredo, eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer algo diferente, porque se a gente for perceber, a Bíblia, Deus ele nunca conta a história de uma maneira... Não conta a história toda na hora, né? Tipo, olha, eu tenho isso, isso, isso. Não. A mesma coisa como você falou com Abraão, né? Deus ele ia dando partes da história. E ele tinha que ir construindo essa história. Então, Deus não ia revelar algo, a não ser que ele não tivesse cumprido aquilo que Deus já tinha pedido. Então, essa construção, essa sede que eu vou ser saciado só quando ele voltar. Mas eu preciso ter essa sede todos os dias, eu preciso buscar essa sede todos os dias e obedecer ele, né? Às vezes é difícil, às vezes Deus nos pede umas coisas loucas, como você falou, né? Que as pessoas não entendem, mas a partir do momento que eu obedeço e eu aceito esse segredo do coração dele, ele vai me revelar outros. Não tem como ele revelar sendo que eu não faço, ou eu não busco, ou eu busco um dia sim, um dia não... Então, isso na caminhada eu fui entendendo que precisa ser todos os dias, né? E até no Apocalipse ele fala, né? Ao vencedor eu darei o maná escondido. Então, ao vencedor, aquele que permanecer, aquele que continuar, que não desistir.
Porque o vencedor, ele não é aquele que desiste ou para no meio do caminho, ou ele aceita uma revelação. Ah, não, eu entendi que Deus tem isso para mim e eu vou viver só com isso. Né, mas que a gente vive querendo mais, a gente vive assim, Deus, eu amei isso, mas eu quero uma revelação nova. Foi tão bom essa experiência que a gente teve, mas eu quero mais. Porque a gente não pode parar e nem se acomodar. E, ah, não, eu entendo que é isso. Né? Deus tem para o pastor, tem para o subirá, mas para mim talvez não tenha tanto. Claro que não, né? O que determina é a nossa postura. É a gente correr atrás, a gente querer mesmo se dedicar a Ele. Sim, com toda a vida. Eu já sou até mais ousado, assim. Para mim, eles têm grandes revelações, mas tem coisas que eles só vão ter através das nossas vidas. Porque Efésios vai falar, junto com todos os santos compreender. Então, para mim, assim, tem algo na Camila que é pessoal da Camila. Eu vou provar se eu ouvir da Camila, se a unção, o poder, a intimidade que a Camila tem, ela derramar sobre mim. Então, isso que eu acho legal, tipo, como você falou antes, cada um tem algo pessoal, uma história pessoal. Eu vou provar de algo do pastor, vou provar de algo sobre algo da Camila, mas vou provar do meu que eles também vão provar. Então, isso, tipo, eu acho uma coisa muito preciosa, porque você come dele, mais dele. Aí, quando você fala em Apocalipse, do maná escondido, eu fico tipo, uau, o que será que deve ser isso? Quão profundo deve ser isso? Porque a gente passa a vida inteira, como você disse, conhecendo mais e mais e mais. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Então, se é de glória em glória, glória é algo estrondoso, algo extraordinário, poderoso, mas é de glória em glória, cada dia uma maior. Mas vai chegar um dia que eu e você vamos chegar lá, vamos olhar aqueles olhos com chamas, vamos olhar aquele corpo reluzente, vamos olhar aquele mar de vidro, vamos olhar aquele trono, e a gente vai entender o que os seres viventes, que tem olho para tudo que é lado, e a gente vai falar, uau, toda a revelação que eu tive parece nada agora, porque eu creio que aquelas perguntas de coisas que a gente viveu, que a gente não entendia, vai sumir. A gente vai olhar e vai falar, pergunta? Você tinha pergunta? Você tinha pergunta? Não tem pergunta. Ele está aqui. Tchau. Não existe mais nada. É só ele. Amém. Isso mesmo. E como você falou, Mike, agora eu entendi. Achei muito legal. Para a gente vencer a comparação, né? Tipo, eu me comparo porque eu não sei se eu sou tão importante quanto outra pessoa, mas a gente vence quando a gente entende isso, que o Espírito Santo tem uma história para cada um e que nós juntos, né, como igreja, Jesus ele vem buscar a sua igreja, ele não vem buscar a Camila, ou o Mike, ou o pastor, ele vem buscar todos nós. Então, eu acredito que a gente consegue vencer essa comparação, esse sentimento, eu não sou tão bom, eu não faço dessa forma. Com isso, quando a gente entende que tem uma história para cada um, mas todos nós juntos vamos conseguir, nós vamos ser um corpo, nós somos um corpo, né? E o noivo vem nos buscar, então isso é demais. E também eu estava pensando sobre o maná escondido e relacionando sobre o maná de Êxodo, né? Que ele fala. Só que eu fiquei pensando assim, o maná escondido, eu acredito que Deus ele não escondeu para que a gente não encontre. Tipo, eu vou esconder para vocês não acharem. Ao contrário, né? Eu acredito que esse maná de Apocalipse, ele está guardando para aqueles que vão mais profundo. Para aqueles que querem mesmo esse segredo. Esses discípulos, né? Os discípulos, eles têm a revelação. Então, esse maná escondido é para aqueles que vão mais profundo. E esse é o nosso desejo, é isso que a gente quer, é ir mais profundo mesmo. E fazendo essa relação com o Êxodo, o maná era diário. Diário, é todos os dias, né? Eu ouvi já vocês falando que não é todos os dias que a gente quer vir, quer fazer devocional, que a gente quer estar aqui, que a gente quer orar, mas a gente entende que tem um maná para aquele dia, que não importa os meus sentimentos, não importa a minha vontade, se eu estou com preguiça, se eu estou cansada, mas tem esse maná diário, é um exercício, né? Uma disciplina mesmo, para que a gente possa achar esse maná escondido. Uau! A Bíblia até vai dizer que a glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória do rei está em descobri-las, né? Para mim, ressalta duas coisas. A primeira está disponível. A segunda você tem que querer. Às vezes a gente olha, o tal fulano tem revelação, mas ele quis ir até lá, está disponível a todos. Então, a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a minha glória é descobri-la.
Então eu tenho que parar e falar, eu sou alguém que pode chegar até lá e descobrir isso. Então, o que eu tenho que fazer é ir até lá. Então eu vou até lá e acabo tendo... Eu acho engraçado porque fala a glória dos reis é descobrir. Então, a glória de Deus é ocultar. Então, para mim, Deus ocultou, deixou escondido algo dele, eu vou ter a glória porque eu vou descobrir algo dele. Ele é glorioso. Na hora que eu descobri aquilo, eu falo, tá aqui a glória dos reis em descobrir. Porque eu descobri algo de Deus. Uau, essa glória é minha, porque agora está em mim e eu me tornei parte disso. Sim. Então, eu acho isso, sabe? Tipo, caminho, 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 caminho. Tá lá acessível. Como você disse, é o maná escondido. Eu só vou conhecer se eu perseverar até lá. E eu só vou conhecer o maná de amanhã se amanhã eu sentar, abrir minha Bíblia e falar, Deus, estou sem vontade, estou com uma preguiça, mas Sim. o Senhor é uma pessoa e o Senhor quer falar, então eu quero ouvir. Ser sincero, né? O relacionamento de amizade. Tem vezes que você não quer, mas o teu amigo está lá na tua casa e vocês estão juntos. Né? A gente precisa aguentar, precisa estar ali. E eu acho demais isso, a gente ir. E isso é para todos, não é só para nós, é para você que está aí na sua casa. Talvez você não teve nenhum contato ainda com Jesus, é a primeira vez que você está ouvindo, mas isso é para você, ele tem uma palavra para você, ele deseja falar com você. E se você já está na caminhada, busque mais, busque esse maná escondido, busque os segredos do coração de Deus. Esse é o nosso desejo. E também em Salmos 84:7 ele fala assim, ó, caminhando com vigor, sempre crescente. Apresentam-se perante Deus em Sião. Então, é algo crescente, é caminhar. Eu não paro, eu caminho, eu tenho essa força. Ele fala assim, com vigor crescente. Então, é sempre progressivo. Quanto mais eu busco de Deus, mais eu tenho Ele. Também Provérbios 4:18, Salomão ele está falando assim, mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então eu permaneço, é algo crescente, é dia a dia, é a gente se alimentar da palavra, é a gente estar com o Espírito Santo, é algo assim que eu achei tremendo, é entender que eu preciso conhecer o autor da Bíblia. Não apenas o livro, saber que isso aqui é uma Bíblia, todo mundo sabe. Mas eu conheço o que está ali, eu conheço as histórias, eu conheço a revelação. Então, esse é o meu desejo, é permanecer, é ter um relacionamento cada dia mais íntimo, mais profundo, ser amiga dele e ser discípula mesmo, né? Que as pessoas olhem para nós e digam, não, é diferente. Né? E é não só por elas dizerem, mas por a gente levar Jesus, levar esse amor, levar o amor de Jesus às pessoas, à nossa família e ter esse relacionamento com Ele, que é o que eu mais anseio mesmo, é estar com Ele. Eu não vejo a hora de terminar aqui para a gente estar lá na nossa casa, estar lá adorando, orando, lendo. Até o Shalom esses dias ele estava brincando comigo, porque eu fiz um propósito de ler muito a Bíblia. E daí eu falei para ele, amor, acho que o Espírito Santo me deu uma graça, porque eu estou lendo assim, eu já terminei, já estou terminando de novo. E dele, mas você está lendo certo? Eu falei, estou lendo certo, estou entendendo, Deus está trazendo revelação. Mas é algo que eu pedi para Deus, porque eu comecei a minha caminhada, eu já era jovem, assim, mas eu vi que eu já tinha perdido um tempo da minha vida. Então eu entendi, eu não quero mais perder tempo, então eu quero conhecer mesmo. Quero conhecer a palavra e eu acredito que quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender, mais segredos vão ser revelados, mas é todos os dias. Que uau, né, irmãos? Eu falei para vocês, tá com o coração aberto hoje que ia ser algo poderoso. E foi, né? Para encerrar, quero pedir para Camila orar por nós, para que ela derrame essa graça, esse favor que Deus tem derramado sobre a vida dela. Para que a gente tenha essa sede pela palavra, que a gente tenha essa sede pela presença, que os nossos corações não desejem outra coisa, a não ser amigo deles. Tem muita coisa em Deus para nós, tem bênçãos, milagres, provisões, mas o mais importante, Ele. Sim, Então você poderia orar por nós, Camila? Com certeza. Queria convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos. E se isso tem queimado no seu coração, ou se é a primeira, como nós falamos, é a primeira vez que você está assistindo, eu creio que o Espírito Santo deseja tocar no seu coração.
Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te louvar pela tua palavra que é tão viva em nossos corações. Senhor, e eu clamo que assim como os discípulos se sentavam à mesa para ouvir o Senhor, assim como os discípulos tinham uma revelação íntima e profunda do Senhor, que nós possamos ter, que nós possamos, Deus, ser constantes, que nós possamos ser intensos, que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que não é importante no nosso coração para buscar o Senhor. Senhor, a minha oração é para que nada mais importe a não ser a tua presença. Senhor, que nada mais importe, não seja o nosso trabalho, não seja a nossa família, não seja os serviços da nossa casa, os afazeres. Senhor, que nós possamos deixar tudo de lado para buscar a tua presença. Nós não queremos te buscar apenas num culto, numa programação, nós queremos te buscar no nosso quarto secreto. Senhor, e assim como o Senhor tem revelado os seus segredos a nós, que o Senhor possa revelar os seus segredos a cada um que estiver nos seus quartos secretos, e eu oro para que o Senhor aumente esse amor no nosso coração, que nós possamos queimar cada dia mais, e que nós possamos entender que a tua palavra ela é viva, e que ela tem uma revelação nova para cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Esse foi o nosso devocional de hoje, amigos. Queria pedir para você compartilhar ele com alguém que você sentir que precisa de ouvir essa palavra. Queria te desafiar também a enviar isso para alguém que ainda não é cristão, alguém que ainda não conhece Jesus, que eu sinto que pessoas serão muito abençoadas com isso, que vai mudar a visão delas sobre como Deus é, sobre quem Deus é. Queria pedir para você também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que você receba todas as notificações sobre as nossas programações, que todas as vezes que a gente tiver alguma programação nova, você será avisado. E é isso, meus amigos. Um grande abraço. Até mais. Fiquem com Deus.